Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar com você mais uma vez nessa noite abençoada que o Senhor nos preparou para louvor da sua glória. E desde já eu agradeço a você pela sua companhia comigo nessa live da palavra e que o Espírito de Deus ele fale poderosamente ao seu coração através da palavra que ele tem revelada para o nosso coração. Eu quero, nesse momento, orar junto com você, como sempre fazemos antes de iniciarmos a ministração da palavra, colocando diante de Deus situações que precisam ser expostas diante do Senhor, como pedidos de oração, e eu quero lembrar de várias situações que nós estamos enfrentando para juntos orarmos nessa noite em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos aí onde você está e vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade e também colocarmos diante dele o nosso coração e cada situação que sabemos a palavra diz, tudo que pedir ao Pai, em nome de Jesus ele atende, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele está no meio, e o que é ligado na terra é ligado no céu, que queira Deus, em nome de Jesus, confirmar a nossa oração nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade que temos de estarmos na tua presença, depois do dia abençoado que o Senhor nos concedeu, a oportunidade que tivemos de estarmos, Senhor, participando dos nossos cultos presenciais. Aqueles que não puderam são, nesse momento, abençoados através da Tua Palavra, através do nosso canal no Facebook e outras mensagens de homens e mulheres de Deus que já foram ministradas. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos alimentou com a Tua Palavra neste dia e oramos nos lembrando, Senhor Jesus, de muitas pessoas que estão necessitadas de cura, de restauração, pessoas acometidas por enfermidades, desenganadas pelos médicos, mas que pelo poder da oração da fé podem ser restauradas em nome do Senhor Jesus. Nós oramos diante desse quadro de pandemia assustador ainda que vivemos, trazendo tanto pavor ao coração das pessoas, tanto medo. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar os corações, venha trazer, Senhor, conforto, consolo àqueles que estão enlutados, saúde para aqueles que estão enfermos, restauração, meu Deus, àqueles que estão nos CTIs. Ó Deus, seja a Tua mão trazendo vida, trazendo saúde, trazendo vigor, em nome de Jesus. Abençoa o nosso país nessa ocasião que vivemos, expectativas da eleição, Senhor, onde estaremos escolhendo os representantes da Câmara de Vereadores, ali também no governo estadual, Palácio da Guanabara, orando também, Senhor, pelas prefeituras que terão seus representantes eleitos nesse ano. Dá-nos sabedoria, entendimento para que a nossa confiança esteja no Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, que Tu renoves em nós a alegria de Te servir, renoves em nós a alegria da salvação e a certeza do Teu maravilhoso cuidado em toda e qualquer situação sobre a nossa vida. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com você e peço que você abra comigo a Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías, capítulo de número 5, versículos de 1 a 8.
No livro de Isaías, Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8, nos diz assim a palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia também, porque quero ler junto com você esse texto da palavra que o Espírito Santo tem para ministrar ao nosso coração nesta noite abençoada, em nome do Senhor Jesus. Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 8, que nos diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Palavra de Deus para nos abençoar. Eu penso que depois da certeza da salvação pessoal e da confirmação íntima de pertencer a Jesus, a coisa mais importante que alguém precisa saber é de qual é o seu chamado, discernindo a experiência da sua passagem nesse mundo como uma oportunidade única. E o grande desafio que temos é o de encontrarmos o sentido da vida, nos movendo em direção aos propósitos do reino de Deus aqui, nos reconhecendo individualmente como peças importantes nessa engrenagem existencial para além dela. Como disse o apóstolo Paulo, se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis dos homens? Ou, como também ele afirmou, se como homem lutei em Éfeso com feras que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O que Paulo quis dizer nesses 2 textos escritos aos Coríntios foi que a vida nesse mundo, ela ganha sentido quando ela vai além da busca da satisfação das necessidades materiais, entendendo nós que os esforços por uma vida de santificação nos reservam compensações que superam a expectativa do corpo. E isso tem a ver com a nossa eternidade, porque a fé que move a nossa vida debaixo da graça imprime em nós a certeza de que aquilo que não vemos é mais real do que o que se apresenta diante dos nossos olhos. E a razão da nossa esperança está baseada na ressurreição de Jesus Cristo. A visão que teve o profeta Isaías, que culminou com o seu chamado no ano da morte do rei Uzias, está dentro de um contexto de desprezo por parte do chefe maior da nação, do que a Bíblia declara ser o princípio da sabedoria, ou seja, o temor a Deus. Para que você entenda o que eu quero afirmar, leia a síntese da história do rei Uzias no capítulo 26 do livro de Isaías, que diz que ele assumiu o trono aos 16 anos e reinou 52 anos em Jerusalém.
No versículo 16 está escrito que quando Uzias se fortificou no seu reinado, ele deixou que seu coração se exaltasse, e isso foi a causa da sua própria ruína, porque acabou cometendo transgressões contra o Senhor quando resolveu entrar no templo para queimar incenso no altar. Na verdade, Uzias nem chegou a queimar o incenso, que era a responsabilidade dos sacerdotes, mas só o fato de se indignar contra o sacerdote Azarias por causa da repreensão que recebeu dele, isso já foi suficiente para lhe aparecer na testa o sinal da lepra que permaneceu nele até o dia da sua morte, passando a ser a razão da humilhação que ele sofreu, tendo que, a partir daí, viver afastado do palácio real, impedido de viver também uma vida no seio da própria família, isolado da comunidade, e o mais danoso de todos os males que sofreu o rei Uzias, ele foi excluído da casa do Senhor. Versículo 21 assim fala: de todos os profetas, Isaías foi o que mais se ocupou com as questões relacionadas à proclamação do reino do Messias. Se por um lado o rei Uzias, apesar da sua longa data de reinado em Jerusalém, ainda que passageira, ele desprezou o temor do Senhor, por outro lado, vemos o profeta anunciar a chegada do reinado eterno do Rei dos Reis, significando o resgate do temor a Deus, conforme profetizado pelo próprio Isaías no capítulo 11, versículo 2, a respeito do Messias, dizendo: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isso está escrito lá no capítulo 11, versículo 2 do livro de Isaías. É interessante atentarmos para a reação de Isaías quando, narrando o seu comportamento diante da experiência que teve com Deus, que confirma exatamente o resgate do temor do Senhor a partir daquele momento em que ele assume seu ministério profético messiânico. A expressão "ai de mim", declarada por Isaías, descrita no versículo 5 do capítulo 6 que nós lemos, não quer dizer outra coisa senão a reação de temor a Deus que colocou o profeta em estado de choque diante das visões gloriosas que estava tendo do trono de Deus e de anjos que o rodeavam. Apesar de vivermos num tempo em que as visões espirituais têm se multiplicado no meio evangélico, infelizmente o comportamento de muitas pessoas que afirmam viverem tais experiências com Deus não tem seguido o exemplo de Isaías, que se apavorou com o que via, porque sabia que na sua condição de homem impuro, habitando no meio de um povo também impuro, um homem de lábios impuros, habitando no meio de um povo de lábios impuros também, era incapaz de suportar a preciosa visão, e por isso a sua expectativa, como de alguém que seria consumido por Deus diante do que não se considerava digno de contemplar. Por isso, me espanto com o comportamento de alguns em relação às experiências que dizem ter com Deus e a honra que reivindicam para si mesmos, se destacando como modelos espirituais acima da média, fazendo discípulos para si mesmos. O ai de Isaías foi a sincera e honesta declaração de um homem que se considerava igual a qualquer outra pessoa pecadora da sua geração, incapaz de corresponder à tarefa ministerial de tamanha excelência, a não ser pela manifestação da graça de Deus em sua vida. Porque a visão que Isaías teve, longe de ser a resposta de Deus a algum ato de piedade dele,
foi fruto da decisão própria de Deus, que encontrou no profeta, sim, um coração quebrantado, que acolhesse a experiência e reagisse diante dela, confirmando o propósito para o qual foi revelada a Isaías a vontade e o propósito de Deus através daquela visão, ou seja, a restauração do temor a Deus no meio do povo. Isaías não era capaz de mensurar na sua condição humana a importância da visão que ele recebia como ato divino relacionado somente ao curso da história humana neste mundo, ou não somente baseada na história, no curso de vida neste mundo, melhor dizendo, mas uma visão que trazia consequências eternas, visando a estabilidade, a restauração de toda a criação. E é isso que ele mesmo confirma ao declarar depois do ai de mim. Ele diz: sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Aprendemos então que a primeira condição para que alguém seja enviado por Deus a alguma missão é a sua experiência pessoal com Ele. Porque como ser enviado para falar de alguém que não conhece? Por isso não é possível a convicção do chamado sem o conhecimento de Deus, que dá razão ao chamado. E quando algumas missões e projetos realizados em nome de Deus fracassam, nem sempre é por falta de conhecimento de Deus por parte daqueles que estão à frente dessas missões e desses projetos, mas exatamente o contrário, porque afirmam conhecer Deus e pretendem mais experiência com Ele do que outras pessoas, é que gera-se no coração de líderes vaidosos, orgulhosos, o sentimento de arrogância, seguido da atitude de independência, de autossuficiência. E essa é a causa do endurecimento do coração de muitos nos nossos dias, que não se permitem ser confrontados por ninguém acerca de atitudes que tomam, com pretexto de se guiarem por visões de Deus, como se Ele já tivesse dado o seu aval positivo para todas as realizações, do que são só empreendimentos transitórios, humanos, sem qualquer intenção de glorificar a Deus ou de repercutir os resultados para a eternidade. No caso de Isaías, a experiência do chamado o fez deparar-se com a sua própria natureza pecaminosa, que o tornava solidário com o pecado do povo do qual ele mesmo fazia parte e no meio do qual vivia. Enquanto não acontece a uma pessoa a experiência de conversão a Deus, que é o que convence do pecado, da justiça e do juízo, a ação do Espírito Santo no coração humano como primeiro ato de transformação de caráter, atuando na consciência da pessoa, ela continua sendo um produto do meio no qual vive, sem condição de interferir no curso de vida no pecado daqueles que, como essa pessoa, não conseguem também dar sentido à sua própria existência. Isaías foi criado na cultura judaica, ensinado conforme a lei de Moisés nas questões relacionadas às práticas religiosas, e foi exatamente num dos momentos em que esteve no templo, cumprindo as suas obrigações religiosas, que ele teve a experiência da visão do Senhor no alto e sublime trono e recebeu o chamado para ser profeta, tudo historicamente registrado e documentado no ano da morte do rei Uzias. Até o momento da sua experiência pessoal, Isaías era só mais um frequentador do templo, como qualquer judeu da sua época, sem conseguir dar significado prático às ordenanças estabelecidas pela lei. Mas quando ele diz a respeito da visão que teve de um dos anjos que voou para ele,
Ele diz, um dos anjos voou para mim. Esse episódio marca o momento em que Deus envia a ele em visão o anjo como parte de uma experiência pessoal de Isaías, o que não foi concedido às outras pessoas que também adoravam no templo naquele momento. Na verdade, os anjos são mensageiros de Deus e não ficam voando por aí à toa. Eles também não agem por conta própria e já entenderam que desde quando um terço deles exerceu o seu livre-arbítrio, porque os anjos também são seres criados por Deus com livre-arbítrio, quando eles exerceram o seu livre-arbítrio, os resultados não foram bons para a classe angelical. Por isso que eles só agem no mundo quando são ordenados por Deus, seguindo a direção que recebem dele em relação à pessoa certa a quem Deus quer revelar o seu propósito e chamar ao compromisso com a missão. A experiência de Isaías segue com a voz do Senhor lhe perguntando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E o profeta prontamente responde, depois dessa visão, dessa experiência de ter sido tocado pelo anjo com uma brasa viva: eis-me aqui, envia-me a mim. A experiência pessoal tornou Isaías sensível à voz de Deus. Vivemos num mundo cada vez mais barulhento, ouvindo tantas vozes que com insistência tentam nos confundir a respeito do propósito de Deus para nós. Mas também tenho a impressão de que o ativismo em relação às mesmices das práticas religiosas nos nossos templos, nos nossos cultos ensaiados, as nossas ministrações mecânicas, tem nos tornado também insensíveis à voz de Deus, porque fazemos tão bem as coisas para Deus ao nosso próprio modo, preenchendo cada momento do culto que dura 1 hora ou 2 horas, que até a interferência do Espírito Santo na ordem das coisas que estabelecemos pode significar uma frustração no que já está programado para acontecer. E o que queremos que aconteça no culto tem a ver com a visão otimista que temos sobre nós mesmos, porque nossas canções de louvor mais agradáveis são aquelas que colocam Deus à nossa disposição para nos abençoar, nos dar vitórias, nos livrando das dificuldades, nos guardando de dores. As nossas orações, elas são voltadas para aquilo que promove o nosso bem-estar pessoal, como se Deus confirmasse através delas tudo o que desejamos, satisfazendo todas as nossas vontades, atendendo todos os nossos apetites, se bem que os nossos apetites eles nunca são saciados, porque queremos cada vez mais possuir coisas que nos garantam viver com mais conforto nesse mundo. E que a pregação no culto, esse é o nosso desejo, seja uma terapia que massageie o nosso ego, com profecias de bênçãos da parte de Deus, independente se ignoramos as exortações da palavra para uma vida de santificação. E assim, o resultado é que vamos justificando os nossos desvios de conduta com base na verdade de que Deus é amor, e sempre terceirizando as responsabilidades dos erros que cometemos, porque se os cometemos foi porque o diabo nos tentou a pecar. Mas se pensamos que a experiência de Isaías, imediatamente tocado pelo anjo com a brasa do altar que o purificou da sua iniquidade e perdoou o seu pecado, tem a ver apenas com o contexto relacionado ao Antigo Testamento, que exigia uma vida religiosa orientada pela lei de Moisés, precisamos nos lembrar da ordem que vigora no tempo da graça, na nova aliança, conforme o que está escrito em Hebreus no capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é porque essa ordem está em vigor que eu acredito que o culto
que é para Deus, deve fazer com que o homem se coloque no seu lugar. E o lugar do homem é de inteira dependência da misericórdia e da graça de Deus. Esse é o nosso lugar. De nós mesmos nada temos para oferecer a Deus, e é por isso que precisamos nos humilhar diante dele, pedindo que nos restaure, a fim de que ele encontre em nós verdadeiros adoradores. Como disse Jesus àquela mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores, eles não dependem do templo de concreto para se expressarem na sua intimidade com Deus, mas também quando se encontram no templo, isso para nós, no nosso tempo, querem fazer do momento juntos com os outros adoradores uma experiência que vá além de um encontro social. Isaías foi confrontado a partir da experiência pessoal com Deus a dar significado à sua vida e ministério diante de um contexto de inversão de valores, onde Deus estava sendo desonrado no templo pelo próprio rei, que não tinha autoridade para oferecer incenso, mas tentou usurpar o que não lhe era permitido fazer. Cometemos o pecado da usurpação no sentido espiritual, quando lidamos com os dons de Deus como se eles fossem nossa propriedade, pensando nós que, independente do nosso comportamento diante das pessoas, do nosso testemunho, se priorizamos ou não uma vida de consagração e santificação diante de Deus, os dons agem por si só através de nós quando nós temos a oportunidade de ministrar. Quando negligenciamos a importância da unção que vem de Deus, que recebemos dele, que também não é dada de qualquer maneira, mas é dada aos que buscam comunhão com o Espírito Santo, quando nós negligenciamos essa unção, nos enganamos a nós mesmos enquanto nos envolvemos na nossa religiosidade mecânica e sem vida. Sem unção, somos incapazes de oferecer às pessoas vazias de Deus o que realmente satisfaz as suas necessidades espirituais que só o Espírito Santo supre. Quando Isaías, deslumbrado com a visão que teve no templo, responde a Deus dizendo: "Eis-me aqui", ele não tinha a menor condição de assimilar a repercussão do seu ministério junto daquele povo, e nem o quanto lhe custaria negar-se a si mesmo, se oferecer a Deus para aquela missão. Enquanto que os chamados profetas dos nossos dias procuram honra e reconhecimento próprio, que os destaquem como pessoas especiais na igreja, Isaías, profeta chamado, assume o seu ministério sem pretender ser reconhecido pelas pessoas, numa postura de alguém que entendeu a razão do seu ministério profético para glorificar a Deus. Certa vez eu fui a uma igreja e vi uma faixa de prestígio ao líder daquela igreja dizendo o seguinte: mais do que um homem, um profeta. E depois eu fiquei pensando, mas o que quer dizer essa frase, mais do que um homem, um profeta, se o profeta não é nada mais do que um homem, uma mulher, alguém a quem Deus dá uma visão, uma revelação, a quem Deus usa? Então, o profeta, ele não está o profeta Isaías não estava numa condição diferente das outras pessoas. Pelo contrário, ele era alguém que, por se apresentar com um coração contrito e quebrantado, Deus viu nele lugar para acolher aquela revelação e ele se tornar um instrumento de Deus. No ano da morte do rei Uzias, Isaías recebeu o seu chamado, mas a visão que ele teve foi contrária às circunstâncias que ele vivia, porque ele viu o Senhor dos exércitos, ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Ele não viu, ele não se limitou
haver a morte. Ele não se sujeitou a... Muitos estão considerando o ano de 2020 como o ano da morte. E é verdade. Mas eu não falo isso me referindo à Covid-19, apesar de reconhecer essa pandemia como um grande mal que tem nos assolado. Dados comprovam que neste ano morreram 4 vezes mais pessoas de AIDS no mundo inteiro do que de Covid. Morreram 6 vezes mais crianças abaixo de 5 anos do que de Covid. Morre mais gente de fome todos os dias do que de Covid. Mas em vez de distribuir comida, o que realmente tem sido distribuído? Equipamentos de proteção individual, incluindo as máscaras de proteção contra o vírus. A China só nesse ano exportou mais equipamentos de proteção individual do que a agricultura brasileira exportou. Vivemos o tempo de morte e da inversão de valores por causa do princípio mais importante que está sendo rejeitado, negligenciado: o temor a Deus. E isso inclui muitos que, em nome de Deus, têm se infiltrado na política com o pretexto de advogar as causas da igreja, sendo que o aumento no número de evangélicos ocupando cargos políticos não tem causado a diminuição da corrupção. Pelo contrário, muitos dos chamados representantes evangélicos têm sido motivo de escândalo ao evangelho, por terem perdido o temor a Deus como princípio da sabedoria. O temor a Deus gera a sensibilidade à sua voz e a disposição para mudar a realidade que nos cerca, gerando em nós a compaixão para com aqueles que estão sendo afetados pela morte e no seu sentido mais danoso, que é a morte espiritual. Nesse ano de morte, não tão diferente dos anos anteriores, quando milhares de pessoas estão morrendo por outras diversas causas, que não interessam nem a mídia divulgar, e nem aos governos colocar nas suas pautas de discursos políticos. Nós somos chamados por Deus para dirigirmos o nosso olhar para Ele, a começar pela igreja, nos lembrando de que o juízo começa pela casa de Deus. Somos chamados à sensatez, à restauração do temor a Deus, primeiramente por parte do seu povo, a fim de que seja resgatada e preservada a autoridade espiritual da igreja, pela santificação da nossa vida diante de Deus, em nome de Jesus. E nos nossos dias seja vista a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Apesar da situação caótica da realidade no nosso tempo, Isaías, no seu tempo, ele teve olhos para ver o Senhor acima da morte e profetizou a vida. Então, apesar do caos que nos cerca, nós temos que olhar para a palavra. E eu me refiro à vida profetizada por Isaías, não simplesmente como vida substantiva, mas como a própria pessoa de quem ele falou sem conhecer. Vida que na plenitude da graça ele não experimentou, manifestada na pessoa de Jesus de Nazaré, mais de 750 anos depois do seu ministério profético. E aquele sobre quem Isaías profetizou é o Deus Emanuel, que está conosco todos os dias e estará até a consumação dos séculos. Meu irmão, minha irmã, o mundo não está desgovernado como um navio sem leme em meio à tempestade em alto mar. Apesar de o mundo jazer no maligno, ser governado pelo maligno, o domínio e o poder pleno estão nas mãos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, daquele
a quem Isaías viu no seu alto e sublime trono, aonde ele permanece inabalável. Que você tenha olhos ungidos, resultado de um coração contrito, quebrantado diante de Deus, de uma vida santificada, para fazer a diferença no seu tempo, para ser uma bênção na sua geração e para que, olhando ao seu redor, transforme todo o ambiente de morte numa possibilidade de vida, a começar pela vida que o Espírito Santo dá a você, quer dar a você. O Senhor quer restaurar em nós o princípio da sabedoria. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, para que a partir daí todos os nossos atos eles venham confirmar a nossa total dependência do Espírito Santo e nos dispondo a sermos usados ainda como obra inacabada, mas sendo transformados de glória em glória para louvor do Senhor. Em nome de Jesus, que nesse contexto de morte, nesse ambiente tão atingido pela morte, você seja um canal de proclamação da vida do Senhor, expressa através do seu próprio testemunho de vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Seja qual for a sua necessidade, eu quero orar para que o Espírito Santo renove em você a graça e a alegria de servir a Deus como um instrumento do Senhor neste mundo. O Senhor está conosco. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos a dependência que temos do Senhor na nossa vida. Por favor, santifica-nos através da Tua palavra, que é a verdade. Nós queremos ver a Deus, nós queremos ter visões do Senhor e que estas visões de Deus se confirmem através do nosso comportamento santificado nesse mundo com tanta inversão, com tanta corrupção, com tantas coisas que desagradam ao Senhor. Nós queremos ser um canal de bênção, em nome de Jesus. Que o nosso testemunho de vida, Senhor, ele venha respaldar o nosso ministério, o nosso chamado diante do Senhor, e que o Senhor nos enche de unção do Espírito para que, através de tudo o que fizermos, Senhor, vidas sejam atingidas, o curso de vida de pessoas que estão andando no pecado seja alterado para louvor da Tua glória, porque nós somos um canal de cura, de restauração e de libertação, de salvação em nome de Jesus. Nós oramos te agradecendo porque a promessa da Tua palavra é de que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, da qual nós fazemos parte. Restaura, Senhor, na nossa igreja. Restaura, Senhor, no meio do Teu povo, o temor a Ti como o princípio da sabedoria, e confirma o nosso chamado para louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, nós oramos reconhecendo a nossa total dependência do Espírito Santo e que Jesus é suficiente na nossa vida. Nós oramos agradecidos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, cheia da graça de Deus.